E aí pessoal, tudo certo? Depois do evento único na humanidade acontecido na pequena cidade de Chester's Mill, os moradores buscam a melhor maneira de lidar com todo esse problema em comum. Porém, as coisas começam a ficar cada vez piores e todos têm novos desafios para enfrentar pela frente. Então, devido a pedido de muitos e ao sucesso do vídeo parte 1, hoje trago para vocês a parte 2 da série chamada O Domo. Depois do acontecido com os dois policiais de Chester's Mill, Linda leva preso o policial surtado e o coloca numa cela da delegacia. Porém, ele a engana e consegue fugir deixando ela presa. No dia seguinte, Jim recruta alguns homens para encontrá-lo, dentre eles Dale também vai para ajudar. Jim demonstra suspeitar dele, fazendo vários questionamentos e insinuações, pois ele também já estava sabendo que seu filho Júnior tinha levado uma surra dele. Quando de repente o policial surtado aparece e o surpreende, apontando a arma para Jim com a intenção de atirar. Porém, Linda, que também estava atrás dele separadamente, aparece e o acerta, finalizando ele ali mesmo. Enquanto isso, lá no bunker, Andy ainda está presa e Júnior não mostra intenção alguma de soltá-la. Nesse meio tempo, Joe oferece a Nori lugar para passar a noite em sua casa, sem saber que ela estava se escondendo de suas mães adotivas, que porém logo descobrem que ela estava lá e vão buscá-la. Mas algo estranho então acontece. Quando ela estava indo embora, se despede tocando da mão de Joe e instantaneamente os dois caem no chão, dando convulsões e repetindo aquela mesma frase esquisita sem sentido que já vimos no primeiro vídeo eles falarem. Caso você ainda não tenha assistido, depois confere lá esse vídeo que tá bem legal. Mais tarde, Dale, na casa de Julia, enquanto se preparava para tomar um banho, ela mexe em suas coisas procurando algo para saber mais sobre ele, pois já estava suspeitando dele devido Júnior ter falado que ele o tinha agredido e por ele mesmo não ter contado isso para ela, agora está fortemente suspeitando dele. Então ela pega um mapa de sua mochila com algumas marcações. No dia seguinte, os moradores da cidade começam a ficar revoltados com os militares pelo fato deles estarem retirando seus equipamentos e indo embora, deixando a entender para o povo que eles estão os abandonando. O vereador Jim então acalma o ânimo de todos e quando estavam indo cada um para sua casa, Linda começa repentinamente a passar mal e desmaia. Jim e Dale rapidamente a levam para o único centro médico da cidade. Porém, isso não acontece somente com Linda, e sim com várias outras pessoas que também chegam no hospital com os mesmos sintomas. Aparentemente atingindo somente algumas pessoas e outras não, porém o suficiente para deixar o pequeno hospital de Chester's Mill superlotado. Então Alice, que já estava no hospital por conta da recente convulsão que Nori teve, é chamada para ajudar com os pacientes, pois estavam sem médicos e ela tinha experiência com medicina. Andy, em certo momento, grita por socorro numa saída de ventilação lá dentro do bunker. Porém, sem sucesso e para piorar, ela sem querer quebra um cano que começa a jorrar muita água. Ela então cai e bate a cabeça no chão, ficando inconsciente. Enquanto isso, depois de alguns exames em Joe e Nori, Alice constata que não há nada de errado com os dois e não entende o que pode estar acontecendo com eles, o porquê dessas convulsões repentinas. Dale e Júnior, sob ordens para ajudar, trazem macas para serem usadas como leitos para os inúmeros pacientes. Quando entrava, Dale é abordado por Julia, que o questiona como ele conhecia Phil, já que diz que só estava ali de passagem quando a barreira surgiu. Ela descobriu isso através da marcação que estava no mapa dele, que era a casa de Phil. Dale não quer falar sobre isso e então Julia começa também a passar mal e é encaminhada para uma área de isolamento junto com os outros. Lá fora, Alice fala para Jim e Dale que devido aos sintomas chegou à conclusão de que o que os moradores estavam sofrendo era de infecções de meningite. Então pede para que eles consigam aspirinas e analgésicos, entre outros medicamentos, pois estavam com seus estoques baixos ali no hospital. Jim então tem a ideia de irem numa farmácia da cidade onde poderiam conseguir o que precisavam. Então rapidamente ele com Dale vão para lá. Porém, quando chegam ficam chocados, pois o local estava todo destruído e sem os medicamentos que precisavam. Enquanto isso, Andy recobre a consciência e percebe água inundando todo o local. Ela então tenta desesperadamente colocar o cano de volta no lugar, mas não consegue. A cena corta e vemos agora Julia, que também estava sentindo sintomas da infecção, perguntar a Phil por que ele estava com o carro de seu marido. Phil começa a delirar e falar como se estivesse falando com o marido dela, e lhe dá uma pista falando sobre uma cabana que não o poderia encontrar lá. Isso, claro, deixando Julia então muito desconfiada. Então, mesmo se sentindo muito mal, ela decide ir a tal cabana buscar mais informações sobre seu marido. Porém, Júnior, que foi designado por seu pai a não deixar ninguém sair do hospital para que a infecção não se espalhasse, não deixa Julia sair. O que faz ela ter a ideia de sair pela porta de emergência usando o cartão de identificação de seu marido, que era um dos médicos daquele hospital. Enquanto isso, Jim tem uma ideia de quem pode ser a pessoa que pegou os medicamentos da farmácia. Ele acha que foi o Padre Lester e então se dirigem para lá. E de fato, quando o encontram, ele estava com os medicamentos, porém pondo fogo neles. Felizmente, Jim e Dale conseguem chegar a tempo e salvar a maior parte dos remédios.
O padre surtado diz que estava fazendo aquilo porque acreditava que era da vontade de Deus que todos da cidade morressem. Nesse momento, Julia chega na cabana onde seu marido foi morto, porém sem nem fazer ideia disso. Ela vasculha um pouco e encontra alguns papéis onde constava altas dívidas de seu marido e que a casa deles tinha sido hipotecada. Julia então com isso piora ainda mais e desmaia. Dale chega de volta no hospital e pergunta a Júnior onde estava ela. Ele responde dizendo que mais antes ela tinha tentado sair para ir à cabana onde eles tinham brigado antes. Dale rapidamente então pega um carro e vai atrás de Julia. Chegando lá, a encontra caída no chão, passando muito mal e tendo delírios, então rapidamente ele a leva para o hospital. Enquanto isso, Joe e Norrie começam a se questionar o porquê quando se tocaram caíram no chão dando convulsões. Então tem a ideia de se tocarem novamente, mas agora gravando para ver depois o que acontece com os dois. Eles preparam tudo e dão as mãos. Por alguns segundos nada acontece, quando de repente eles caem e ficam se debatendo no chão e falando novamente as mesmas palavras estranhas de sempre. Depois de um tempo, eles dois acordam e pegam o celular para verem a gravação. Pela primeira vez, eles escutam a frase que sempre falam enquanto estão naquela situação e também veem algo bizarro. Joe se levanta e olha estranhamente para a câmera do celular, fazendo um gesto de silêncio. Norrie pergunta se ele se lembrava de ter feito isso, porém ele diz que não, então começam a supor que talvez seja o próprio domo que estava mandando uma mensagem, como se estivesse dizendo que eles guardassem segredos sobre algo. De volta para Julia, vemos ela já medicada e acordando com Dale ao seu lado. Eles conversam um pouco e Dale revela algumas coisas importantes sobre o marido dela, que ele estava metido com jogos e tinha perdido, ficando então com uma enorme dívida, e Dale era somente um cobrador que estava ali na cidade para cobrá-lo, pois depois que tinha saído do exército, esse foi um dos trabalhos que ele conseguiu para fazer. Julia não acredita que seu marido era um devedor de jogos. Então Dale mostra para ela uma mensagem que recebeu dele há alguns dias atrás, provando assim o que dizia. Porém, sobre o que aconteceu de fato com ele depois disso, Dale não revela. Somente diz que ele deve ter fugido por conta de sua enorme dívida. Julia, então muito indignada com ele por não a ter contado isso desde o início, diz que não o queria mais em sua casa, que ele fosse embora. Depois disso, Alice fala aliviada que aparentemente todos estavam praticamente recuperados da infecção e poderiam voltar para casa. Enquanto isso, Andy, totalmente desesperada com o que estava lhe acontecendo ali no bunker, tenta mais uma vez consertar o cano e a gritar por ajuda. Nesse momento, Jim estava na cozinha quando de alguma forma pelo encanamento consegue escutar os gritos dela. Ele então procura lá fora a origem dos gritos e percebe vir do bunker. Ele desce e abre a porta, encontrando Andy lá. A cena corta e então vemos o dia seguinte pela manhã cedo, onde Joe e Norrie veem milhares de borboletas do lado de fora do domo. Enquanto eles olham admirados, Dale, que não podia mais ficar na casa de Julia, acorda dentro de seu carro que tinha quebrado ali no meio do campo e se aproxima deles. Quando vêm do outro lado do domo militares e alguns ônibus chegarem trazendo vários civis. Dale então fica tentando entender o porquê disso. Voltando para Andy, vemos que ela ainda está presa no bunker, amarrada na cama. Quando Jim chega e a água que estava lá já tinha escoado. Jim não mostra intenção alguma de soltá-la, alegando que queria saber primeiro por que ela estava ali. Andy então diz que foi o filho dele que a prendeu por ser um louco. Mesmo assim, Jim continua não mostrando interesse em soltá-la. Com certeza pelo fato que Júnior estava começando a se dar bem lá fora e até tinha sido nomeado um dos policiais da cidade devido a um bom trabalho que fez quando todos estavam no hospital com a infecção. Então ele a tranca novamente, dizendo que precisava pensar melhor sobre isso. Enquanto isso, Linda e Dale organizam as pessoas para não encostarem na barreira invisível e correrem o risco de algum aparelho ou marca-passo explodir, assim como aconteceu com Duke no começo de tudo. Os civis que os militares trouxeram eram parentes e amigos dos que estavam presos ali dentro do domo. Ainda ali perto da barreira, o padre Lester ameaça Jim dizendo que ele terá que revelar e confessar todos os seus erros para Deus e as pessoas da cidade, tendo apenas um dia para fazer isso, senão ele mesmo fará. Isso, claro, deixando Jim muito furioso. Depois de um tempo e já com menos pessoas, Dale percebe Dude falando com algum parente dela por linguagens de sinais. Quando o militar diz que já estava na hora de ir embora, Dale então fala com Dude e a pergunta se ela também conseguia fazer leitura labial. Ela responde dizendo que sim, então ele a leva para fazer uma leitura labial de um militar. Dale mostra para ele uma insígnia de sua antiga unidade militar e com isso consegue algumas informações dele. Ele diz que uma coisa séria vai acontecer e que eles têm ordens para saírem dali agora e que quando saírem não poderão mais voltar. Dale então o pergunta quando ele recebeu essas ordens. Ele responde dizendo que na noite passada, depois que as borboletas apareceram. Dale e Dude então deduzem que se alguns insetos usam campo magnético para migrar e o domo está gerando isso em grande escala, o governo não iria deixar ele ficar bagunçando as coisas lá fora. Dale então lembra que o padre estava falando direto uma palavra, Moab.
que ele dizia ser Deus quem lhe enviou, porém Dale imagina que ele deve ter somente captado o sinal de rádio militar no seu aparelho auditivo e diz que a palavra Moab é na verdade um código militar que significa mãe de todas as bombas. Então, juntando todas as peças, ele acredita que irão enviar um grande míssil para tentar destruir o domo e que os civis que os militares trouxeram não foi para fazerem uma visita, e sim para darem adeus. Dale, acreditando fortemente nisso e sabendo que se esse míssil for lançado, além de possivelmente destruir o domo, irá destruir toda a cidade também e eventualmente todos nela. Ele então corre para avisar Linda e os outros. Ouvindo isso, Julia lembra de uma mensagem que ela ouviu mais cedo entre os militares pelo rádio, onde diziam que a Zona 1 foi pintada de verde para 13h15. Entendendo isso, eles descobrem que têm somente menos de 3 horas antes que o míssil chegue. Eles correm para avisar e levar as pessoas até uns túneis abandonados na cidade para usarem como abrigo. Julia avisa pelo rádio sobre o que vai acontecer, enquanto Jim vai soltar Andy, dizendo que se todos vão morrer hoje, é melhor que ela esteja livre quando acontecer. Já nos túneis, eles improvisam luzes, camas e ficam aguardando a hora da explosão e possível destruição de tudo. Dale conversa com Julia e estava prestes a revelar para ela o que na verdade tinha acontecido com seu marido, quando é interrompido por Alice e Carolyn, que gritavam perguntando se alguém tinha visto Norrie. Julia corre e diz ter visto ela mais cedo na hora das visitas. Então, como não podiam mais sair devido ao perigo lá fora, Julia lembra de uma outra saída daquele local e vai para fora procurar Norrie com Dale. Enquanto isso, Joey com Norrie procuravam Andy pela cidade quando percebem que estavam ficando sem tempo. Linda também estava fora do abrigo e sobe numa torre onde vê algumas marcações dela com seu noivo, talvez imaginando ser aquela a última vez que veria aquilo. Andy, que tinha conseguido sair, procurou seu irmão em sua casa, mas quem encontrou lá foi Junior, que a ameaçou com uma arma e a fez ficar lá também com ele, revelando para ela o que iria acontecer com a cidade e meio que se despede dela. Ela também ouve a gravação de Julia no rádio falando sobre e então entende. Aparentemente também perdoa Junior pelo que ele fez com ela e os dois ficam ali acreditando ser aquele o seu fim, enquanto Dale e Julia ainda procuravam por Joe e Norrie, e chegam numa parte onde veem ao longe o míssil vindo em direção à cidade. Eles então, achando que era o fim para eles, se beijam, quando inevitavelmente o míssil colide com o domo, causando uma terrível e gigantesca explosão. As pessoas nesse momento nos túneis sentem a grande vibração do impacto e Jim vai verificar. Porém lá fora, Norrie e Joe ficam surpresos e felizes ao mesmo tempo por ainda estarem vivos. Porém de contrapartida tristes por verem que o domo aparentemente não sofreu nenhum dano sequer. Julia e Dale param o carro perto da parede do domo e veem a devastação que ficou do outro lado. Jim também, em um outro lugar, vê a imensa destruição causada pelo míssil, quando Lester chega e fala para ele novamente coisas sobre ele se arrepender e confessar para todos seus erros. O episódio então termina com Jim empurrando a cabeça de Lester contra a parede do domo, o que causa algum tipo de reação em seu aparelho auditivo, que frita seu cérebro na hora e ele morre ali mesmo. Mas é isso aí, pessoal. Novamente, se esse vídeo bater uma boa média de views e likes e vocês comentarem aqui dizendo que querem que eu traga mais partes dessa série, com certeza farei isso, beleza? Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!